Milionário descobre humilhação de faxineira e enfrenta choque devastador. Épico. A noite estava pesada com um calor sufocante, e o luxo de uma mansão imponente não conseguia esconder os segredos que ali se escondiam. O milionário, sempre cercado por sorrisos falsos e grandes jantares, nunca imaginou que seus olhos se deparariam com algo tão devastador. Ao passar pelo hall de entrada, um grito cortou o ar. Era a faxineira, sua imagem distorcida pelo desespero. O que ela carregava em suas mãos era mais do que um simples balde de limpeza, um diário surrado, repleto de lágrimas e histórias de dor que ninguém ousava imaginar. O cheiro de limpa-tudo não conseguia abafar o perfume do medo, e o coração dele bateu forte. A tensão na sala era palpável. Ele observou os outros empregados trocando olhares nervosos, como se um furacão estivesse prestes a se formar ali mesmo. Cada murmúrio parecia disparar a adrenalina nas veias, e o silêncio ensurdecedor subia como uma tempestade prestes a estourar. Como uma sombra, a faxineira se aproximou, e seus olhos tremiam entre a vulnerabilidade e a raiva. O milionário, tomado pela curiosidade, sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão secreto? Qual era a humilhação que ela carregava? Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Então, dá uma passada rápida no botão vermelho abaixo e verifica se você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum dos conteúdos exclusivos que vem por aí. E enquanto tá lá, dá um like, faz toda a diferença no nosso alcance. Ah, e me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. O olhar da faxineira se fixou no milionário, e nesse contato, algo mudou. O ambiente parecia congelar, e a conexão entre eles se intensificava como uma corda prestes a se romper. Ele tomou coragem e perguntou, quase como um sussurro, o que tem nesse diário? Ela hesitou, o rosto ficou pálido, e por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Um grito de um dos empregados quebrou o feitiço da cena, e a ansiedade voltou à superfície. O que estava escrito nas páginas que traziam uma dor tão profunda? O que mais esse diário guardava? E enquanto o milionário tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça sombrio, o coração dele pulsava, como se estivesse prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo. O ar pesado parecia atravessar a sala como um denso manto, o clima do cômodo se transformando em uma tempestade de emoções conflitantes. O milionário percebeu que o olhar da faxineira, cercado de dor e raiva, era um reflexo dos segredos escondidos dentro daquele diário. Ele se perguntava o que poderia ter acontecido em sua vida para que ela estivesse ali, naquele instante crítico. Você não precisa mostrar, mas, eu quero ajudar, disse ele, sua voz quase um sussurro, como se temesse quebrar o delicado equilíbrio que o cercava. Ela hesitou, como se a simples oferta de empatia fosse um convite para abrir um abismo de memórias dolorosas. Os rostos dos empregados ao redor, inquietos e preocupados, se tornaram cada vez mais visíveis. Eles trocavam olhares cúmplices, como se soubessem do peso que a faxineira carregava, mas não ousassem intervir. O silêncio era opressivo, e a expectativa parecia esmagar o peito do milionário. Não entende. O que está aqui não é só meu, ela finalmente falou em um murmúrio, o tremor em sua voz deixando claro que ela lutava contra a avalanche de lembranças. São histórias de muitas pessoas que eu não consegui salvar. As palavras caíram sobre ele como uma onda, a compreensão da gravidade da situação começando a se formar na mente. Salvar? Do quê? A pergunta escapuliu de seus lábios antes que pudesse filtrar. O ambiente estava denso com incertezas, mas havia algo mais que pulsava na atmosfera, um pressentimento de que uma revelação estava prestes a acontecer. Com um gesto hesitante, ela abriu uma página do diário, expondo letras borradas de uma vida vivida à margem. Ele viu nome após nome, datas e pequenas anotações, relatos de sonhos esmagados, promessas quebradas. Imediatamente, ele pôde sentir a carga do desespero, do medo que aqueles escritos traziam. Era como se cada palavra tivesse sido rabiscada com lágrimas e sofrimento, clamando por socorro em um mundo que frequentemente se virava de costas. A faxineira começou a contar uma história que fez o ar na sala gelar. Quando perdi meu pai. Ele tinha um negócio, mas ninguém acreditou nele. Eu pensei que poderia fazê-lo voltar de alguma forma, salvar os outros do mesmo destino. A cada frase pronunciada, a voz dela vacilava, enquanto flashes de dor e lembranças a envolviam completamente. E então, como uma lâmina cortante, houve um silêncio abrupto. Um trovão estrondou de fora da mansão, ecoando a tempestade interna dela. O milionário sentiu a adrenalina subir, um aviso sinistro que algo muito maior estava em jogo.
O diário não era apenas um registro de dor, ele guardava os segredos que poderiam derrubar não apenas a faxineira, mas também a própria estrutura daquela sociedade de privilégios. O que está acontecendo aqui? O que você esconde? Ele perguntou, a urgência na voz quase palpável. O medo em seus olhos se misturava à determinação. Ela olhou para ele, em choque, como se ele tivesse desnudado seu coração, e a resposta que vinha em seus lábios era tão carregada de emoção que parecia que a sala toda prendia a respiração. E se eu disser que pessoas poderosas estariam dispostas a tudo para manter isso em segredo? Você é um deles, não é? O dedo dela tremia ao tocar a página do diário, e seu olhar fixou-se no milionário com uma intensidade avassaladora. O que estava prestes a ser revelado poderia não apenas expor a fraqueza dele, mas sacudir as fundações do que ele acreditava ser verdade. A tensão crescia e antes que ele pudesse responder, um novo grito ecoou do segundo andar da mansão. Um eco distante que partiu o silêncio novamente. E se tudo que você acreditou na sua vida estiver prestes a ruir? Assim, a dúvida pairando no ar deixava uma pergunta mais sombria. Quem estava realmente em perigo? O grito que ecoou do segundo andar da mansão reverberou nas paredes como um lamento perdido. O milionário sentiu o coração acelerar, um nó se formou na garganta, e a tensão no ar mudou de direção, como uma tempestade que se intensificava. A faxineira ficou paralisada, os olhos arregalados de terror, como se um fantasma tivesse atravessado o espaço entre eles. Quem está lá em cima? Ele indagou, a urgência em sua voz ecoando pela sala. A resposta não veio imediatamente, pois a mulher parecia presa em uma batalha interna, lutando contra a convulsão de lembranças e medos. No entanto, a inquietação dos empregados agora era palpável. Um sussurro nervoso percorreu o grupo, e eles começaram a se mover em direção à escada. Não, você não entende. Ninguém pode subir. A faxineira gritou, pierdas as palavras vindo em um turbilhão. A súplica em sua voz partiu o coração do milionário, que percebia que havia algo mais traiçoeiro à espreita naquela mansão, algo que transcendeu as histórias no diário. Mas a curiosidade e o temor empurraram o milionário em direção à escada. Antes que pudesse dar um passo, outro grito irrompeu de cima, mais forte e ágil, como um alerta. Saia! Não vai dar certo! Ele parou. A voz era familiar. Era Clara, a assistente dele, que sempre cuidara dos detalhes e assombrara o cotidiano dele com um tanto de seriedade e cuidado. O que ela estaria fazendo ali? Por que parecia tão desolada? A faxineira, desesperada, fez um movimento para detê-lo. Por favor, não. O pânico em seus olhos a tornava quase irreconhecível. O que está acontecendo? Você precisa me contar. Ele fez um gesto impetuoso, querendo inutilmente entrar no seu mundo de dor e lembranças. Essa não é a hora. Você não viu o que aquele diário fez com vidas antes? O desespero em suas palavras ressoou em seus ouvidos, mas ele não se intimidou. O chamado da urgência, algo sombrio e insidioso, o empurrou escada acima, os degraus rangendo sob seus pés. Ele alcançou o corredor e olhou para a porta entreaberta da sala de Clara. O ambiente estava envolto em uma penumbra espessa, a luz fraca de uma lâmpada balançando, como se quisesse adverti-lo do que estava por vir. O relógio na parede parecia tocar os minutos como batidas de um coração acelerado. Clara! Ele chamou sua voz tensa, enquanto empurrava a porta. A cena que se descortinava fez seu sangue esfriar. Clara estava encostada na parede, a expressão petrificada de terror, e à sua frente, um homem de terno escuro mantinha-se ameaçador, como uma sombra do mal em forma humana. Eu disse que não queria mais visitas. A voz do homem era baixa, quase sussurrante, mas o tom tinha um poder que congelava a sala. O brilho agressivo em seus olhos se encontrava com os dele, desafiando-o a reagir. Quem é você? O milionário soltou a pergunta, mas uma onda de medo invadiu seu corpo. Ele sabia que a gravidade da situação era muito mais profunda do que pensara. Clara movera-se lentamente para se colocar à frente do homem. O gesto era um protetor, uma barreira entre o milionário e aquele desconhecido, mas ele também podia ver que ela estava lutando contra sua própria paralisia pelo terror. É hora de encarar a verdade, o homem disse, um sorriso sinistro curvando os lábios. Algumas verdades são melhores quando ficam submersas, não acha? A tensão elétrica pulsava entre eles, uma batalha de vontades em jogo. O futuro do milionário estava prestes a ser decidido ali, e um pensamento aterrador atravessou sua mente. E se o que ele tinha construído em toda a sua vida estivesse prestes a desmoronar não apenas por uma revelação, mas por um ataque deliberado de alguém determinado a silenciar todos os envolvidos? O som da tempestade lá fora ficou mais intenso, trovejando como se o próprio céu estivesse reagindo à gravidade da situação. Clara, você tem que me ajudar.
Ele exclamou enquanto olhava para os olhos dela em busca de proteção e esperança. Não vamos deixar isso acontecer. A resposta dela poderia mudar tudo, mas no fundo, algo lhe dizia que a verdade estava mais próxima do que ele poderia imaginar, e o que seria revelado nas limitações e nas sombras, poderia ligar todos os pontos em um quadro mais sombrio do que qualquer um podia prever. O próximo passo parecia perigosamente próximo. E a pergunta permanecia: quem realmente controlava as cordas nesta sala? A tensão no ar era espessa, como nevoeiro que se espalhava pela mansão, cobrindo segredos e dor. O milionário piscou, tentando decifrar o que estava em jogo. A pressão parecia aumentar, como se a própria casa estivesse presa em um alinhamento de forças sombrias. O homem de terno escuro se aproximou lentamente, cada passo ecoando com a gravidade de uma sentença. Clara, você deve fazer uma escolha, o intruso insistiu, sua voz suave como veneno. O que você vai fazer? Proteger sua verdade ou confrontar os demônios do passado? Os olhos de Clara brilharam com uma mistura de terror e determinação. Eu não vou deixar você machucá-lo, disse ela, segurando firme o olhar do milionário para transmitir coragem. O milionário sentiu uma onda de esperança, mas as palavras do homem começavam a cavar fundo em sua mente, como uma chave girando na fechadura da sua própria história. Quantas vidas você acha que sua verdade pode sacrificar? O homem continuou, seu sorriso se alargando, como se estivesse em um jogo macabro. Você não sabe o que acontece quando segredos são trazidos à luz. Já viu isso antes, não é? Com isso ele se virou e apontou um dedo para o quarto à sua esquerda. O diário. Tudo começou com ele. Muitas vidas foram arruinadas por causa do que está naquele papel. Você realmente quer abrir essa caixa de Pandora? O coração do milionário disparou. Enquanto ele se lembrava das páginas amareladas, sentiu o peso da história que o acompanhava. As segundas intenções que pareciam estar sempre nas sombras se tornaram palpáveis. O que você sabe sobre o diário? O que ele tem a ver com Clara? Clara hesitou, sua respiração curta. É mais complicado do que você imagina. O diário expõe verdades que poderiam destruir não só a mim, mas a você também. Nossos passados. Eles estão entrelaçados de uma forma que você ainda não percebeu. Entrelaçados? O milionário repetiu, a palavra saindo de sua boca como um eco. E se de fato, houvesse uma conexão que ele nunca tinha percebido? Um fio invisível entre Clara e o enigmático homem que agora parecia controlar o destino deles. De repente, a tempestade lá fora explodiu em fúria, e uma batida forte se fez ouvir. Era como um aviso. O homem olhou para a janela, o sorriso desaparecendo por um breve instante. Clara aproveitou a brecha. Você precisa saber, esse homem foi responsável por mais do que apenas o que está escrito nas páginas do diário. Ele é a razão pela qual pessoas desapareceram ao longo dos anos. A adrenalina queimava nas veias do milionário enquanto ele processava as palavras de Clara. O que mais ela escondia? Um grito não apenas de angústia, mas de uma verdade que pulsava como um tambor em seu peito. Antes que pudesse questionar, o homem cortou a atmosfera tensa com um riso seco. Você não consegue escapar do que você é. Nem eu nem você, e muito menos Clara. A única escolha que resta é a de aceitar o inevitável. Ele avançou, afastando Clara de seu caminho, como um predador que se preparava para atacar. A raiva e o medo incendiou o milionário, mas ele se sentiu impotente quando Clara gritou, é sua decisão agora. Você pode deixar tudo isso acontecer ou lutar pelo que é certo. O peso da decisão se instalou em sua mente. Seria capaz de enfrentar a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo? O homem o observava, os olhos brilhando como uma serpente. E então o som de um vidro quebrando começou a ecoar de algum lugar na casa, uma nota dissonante que pareceu numa sinfonia de calafrio. Você está pronto para a verdade? O homem perguntou, entreaberto um sorriso que prometia dor e revelações. A pergunta pairava no ar, e ele soube que o tempo estava se esgotando. O que ele faria em seguida definiria o destino de todos. Mas antes que pudesse decidir, um novo grito, vindo do fundo da mansão, cortou a tensão como uma faca afiada. Quem mais estaria em perigo agora? O que ainda estava por vir nessa noite sombria? O grito ecoou pelos corredores, arrastando o milionário e Clara para um novo abismo de incerteza. O som parecia vir do sótão, um lugar onde as sombras se acumulavam como memórias mal resolvidas. A casa que antes era um mar de segredos, agora se tornava um labirinto de terror. Clara olhou para o milionário, os olhos arregalados. Temos que ir, disse, a voz entrecortada pela ansiedade. Mas e ele? O milionário apontou para o homem de terno escuro, que agora exibia um sorriso de satisfação que mais parecia um sinal de alerta. O que você vai fazer?
O intruso se inclinou para a frente, como um gato prestes a atacar sua presa. Você não pode deixá-lo nos parar, Clara insistiu, puxando o braço do milionário. Se ele souber que estamos indo atrás da verdade, não hesitará em fazer mal a nós. Com a adrenalina inundando seu corpo, o milionário fez uma escolha imediata. Sem pensar, ele se virou para o homem. Você terá suas respostas, afirmou com a voz tremendo, mas firme. Mas primeiro, precisamos ver o que está acontecendo. Os olhos do homem se estreitaram. Por onde começar? A verdade pode ser uma arma de 2 gumes. A expressão dele escureceu, exalando um cheiro de ameaça. Mas vejo que você está comprometido em buscar seus próprios demônios. Vá então. Descubra o que há no sótão. Clara e o milionário não hesitaram. Eles trocaram um olhar de entendimento e medo, antes de correrem para as escadas, os pés batendo em um ritmo acelerado no chão de madeira. A tempestade lá fora rugia, as gotas de chuva pareciam chicotear as janelas, um eco da agitação em seus corações. Chegando ao sótão, a escuridão os envolveu como um manto pesado. Clara acendeu seu telefone, a luz fraca mal iluminava o espaço repleto de pó e objetos abandonados. Restos de móveis cobertos por lençóis, caixas emaranhadas, tudo guardava segredos há muito esquecidos. Olhe, Clara apontou. Em um canto, uma caixa antiga estava semiaberta. O coração do milionário parecia parar por um instante. Ele se aproximou e viu seu nome escrito em uma das folhas. O diário. Era o documento que havia carregado tanto peso em suas vidas, um vínculo entre eles que ele não compreendia completamente. Isso não pode ser, ele murmurou, o estômago revirando. Ao tocar a página, uma dor aguda correu por sua mão. O que está acontecendo aqui, Clara? As palavras pareciam carregadas de um poder que ele não estava pronto para entender. Você precisa ler. Clara sussurrou como se as palavras tivessem algum poder secreto. As respostas estão todas aqui. O que você achar nesse diário pode mudar tudo. Enquanto ele puxava o diário para fora da caixa, uma corrente de ar frio cortou o ambiente. O milionário sentiu um arrepio, como se a própria mansão estivesse pulsando com a energia do que estava prestes a ser revelado. Mas a tensão foi cortada por outro grito, mais forte e mais desesperado que o primeiro. O painel da parede atrás deles começou a estalar, como se algo estivesse tentando escapar. A luz do telefone de Clara falhou por um momento e as sombras pareceram dançar ao redor. Tem alguém aqui, ele disse, com medo e determinação misturados. Precisamos sair. Agora. A angústia no rosto de Clara era palpável. Não podemos. Precisamos saber a verdade, mesmo que isso signifique encarar a própria escuridão. Antes que pudessem decidir, uma forte batida ecoou na porta do sótão, seguida por um grito que fez o coração do milionário parar. Quem ou que estava lá fora? A resposta parecia mais sombria do que qualquer um deles poderia imaginar. O que mais essa noite sombria guardava para eles? Seria possível eles enfrentarem seus medos e descobrirem a verdade antes que fosse tarde demais? O diário tremia nas mãos do milionário, como se carregasse o peso de segredos inomináveis. O eco do grito ainda reverberava, e a batida na porta parecia insistente, pressionando seus ouvidos como um tambor de guerra. Clara estava paralisada, os olhos fixos na entrada, como se esperasse que algo ou alguém atravessasse aquele portal a qualquer momento. Precisamos decidir agora. Ele insistiu, a voz embargada por uma tensão quase palpável. Ela mordeu o lábio, ainda sem desviar o olhar da porta. E se for a única chance de entender o que aconteceu aqui? O que esse diário pode nos revelar? Uma parte dele queria se afastar, fugir daquela casa travada pelo tempo, enquanto a outra, mais ousada e impulsiva, desejava desbravar aquele mistério. A curiosidade havia se instalado como uma sombra irresistível dentro dele. Ao abrir o diário, uma onda de familiaridade o atingiu. Ele reconheceu a caligrafia, já havia visto aquelas letras antes. Seu coração disparou quando suas mãos viraram as páginas. As palavras que ele lia eram fragmentos de um passado escondido, passagens que detalhavam os anos de solidão e dor de uma mulher cuja vida ele havia desprezado sem saber. Sua faxineira. Olha isso! Clara disse enquanto avançava para ver. Essas histórias. Elas falam sobre você. O milionário esfregou os olhos, relutante em aceitar a verdade que começava a emergir. Mas isso é impossível. Ela era apenas uma funcionária, alguém que eu mal via. Você a ignorou e suas palavras estão aqui gravadas. Ela descreve o mundo que você nunca conheceu. Clara cortou a excitante revelação, um misto de preocupação e empatia. As páginas revelavam não só a dor, mas também as esperanças e pequenas vitórias da faxineira, personificando a vida que ele sempre considerou insignificante. Cada linha era um lembrete do abismo que existia entre eles.
Mas à medida que o milhão virava as folhas, algo ainda mais perturbador se manifestou. Relato sobre um segredo, um mistério enterrado no próprio subsolo daquela casa. As palavras se tornaram cada vez mais frenéticas, narrando um contato inesperado com uma presença, algo sombrio que ela nunca poderia explicar completamente. O milionário sentiu um calafrio ao ler: a casa tem olhos. A cada limpeza, o peso de seu segredo se torna mais intenso. A batida na porta aumentou em intensidade, e um novo grito mais angustiado cortou o ar. Sussurros pareciam flutuar da própria parede, como se a casa estivesse viva, se alimentando do medo deles. Precisamos sair agora. Você tem que ver isso? Clara indicou com os dedos trêmulos, enquanto os olhos dela se arregalavam de medo e urgência. Mas ele estava absorvido pela leitura. Um nó se formava em sua garganta. Se esses segredos estão aqui, precisamos enfrentá-los. Mas o que significa essa presença? De repente, o painel atrás deles estremeceu, e uma sombra se projetou na porta semiaberta. A luz do celular falhou novamente, e eles perceberam que não estavam sozinhos. O ambiente tornou-se opressivamente quente, e o ar ao redor deles vibrou com uma tensão sobrenatural. Volte! Ele gritou, mas Clara já havia se virado. Não olhe! E quando eles se viraram, notaram que algo mais do que o diário havia sido desencadeado naquela casa. Mais do que sombras e ecos, uma figura começou a se formar, a silhueta de uma mulher. Seus olhos, brilhantes e cheios de dor, cruzaram os de ambos. Eu fui ignorada. Mas agora seu tempo chegou, a figura murmurou, a voz etérea e cheia de aflição. O que aquele espectro queria? O que tinha a dizer? A verdade estava prestes a se revelar, mas a pergunta que ficou pairando era: eles estariam prontos para aceitar as consequências de descobrir esse passado sombrio? O silêncio que se seguiu à aparição da figura era ensurdecedor. O milionário sentiu um frio na espinha, um arrepio que percorria seu corpo enquanto seus pensamentos se embrenhavam na neblina de incertezas. Clara, por outro lado, estava paralisada, uma expressão de terror em seu rosto. Os olhos da mulher espectral não piscavam, fixando-se neles de uma maneira que parecia penetrar fundo nas suas almas. Quem é você? Ele conseguiu perguntar, a voz embargada. A resposta da mulher ressonou como um eco distante, uma mistura de dor e desespero. Sou a voz esquecida. Aquela que suas paredes se calaram, que sua riqueza ignorou. Os ecos de seus próprios pensamentos começaram a distorcer na mente do milionário, uma tempestade de culpa e vergonha. A verdade que ele escolheu ignorar, todos aqueles rostos que não reconhecia, as vidas que cruzaram seu caminho sem que ele lhes desse a mínima importância. Clara olhou para ele, como se a sua expressão contivesse um entendimento profundo, uma conexão que se formava ali entre os dois. Você é a faxineira, a dona do diário. Clara finalmente disse, suas palavras soando como uma confirmação, um lampejo de esperança em meio ao terror. Mas a mulher apenas balançou a cabeça, a expressão no rosto etéreo transformando-se em algo mais sombrio. Não sou só isso. Carrego os segredos desta casa. O que aconteceu comigo agora recai sobre vocês. O ar lhes escasseou, e uma sensação de sufocamento tomou conta do ambiente. Havia um peso nas palavras da mulher que parecia retumbar nas paredes, uma manta de sofrimento que se estendia por toda a casa. O milionário se esforçou para entender seus próprios sentimentos. Aquela não era só uma visão, mas uma possibilidade do que ele havia rejeitado. Vocês precisam saber o que esconderam de mim, o que minha voz nunca pôde dizer. A cada palavra a figura parecia vibrar, a dança da dor e do orgulho consumindo o espaço ao redor deles. Ele se virou para Clara, e as respostas que procuravam se transformaram em uma única pergunta que moldou o futuro. O que precisamos fazer? Eu vou revelar o que a casa guarda, mas é preciso que você enfrente a verdade, que aceite o que eu sou para que a paz possa reinar. A mulher inclinou a cabeça ligeiramente, e ele percebeu que não era só sua vida que estava em jogo, mas a de todos que passaram por ali. Mas que verdade! O que há no subsolo? Ele perguntou, a urgência fervendo em sua voz. A resposta veio em sussurros, como se os próprios corredores da casa estivessem compartilhando suas memórias. Um altar de desespero, um coração quebrado onde os sonhos se despedaçaram. A história de todos os que tiveram seus destinos entrelaçados por esta casa. Clara se moveu, buscando impulso para agir. Vamos descer. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Precisamos entender. Isso pode ser a chave para libertá-la, e a todos nós. O milionário hesitou, mas o desejo de saber, a necessidade de expor esses segredos sombrios, era maior que o medo. Ele queria entender a vida da mulher que havia sido tão negligenciada. Quando ele finalmente tomou um passo à frente, a silhueta da mulher se moveu em direção ao fundo do corredor,
como se a casa estivesse apontando para o caminho. Assim que deram o primeiro passo em direção à escada para o porão, a porta ao fundo da sala se fechou com um estrondo, como um lembrete sinistro de que não havia mais volta. Vocês estão prontos para arcar com as consequências de suas ações? A figura sussurrou, e eles se viraram para ela, prontos para enfrentar o desconhecido. A atmosfera ficou carregada e, enquanto desciam os degraus que levavam ao escuro subsolo, uma nova batida ecoou, mas desta vez não era na porta. Eram gemidos, choros abafados, clamores de almas perdidas. O que mais poderia aguardar nas sombras? Eles estavam prestes a descobrir, e a verdade prometia ser devastadora. O ar no subsolo era pesado, impregnado de um cheiro de mofo e desolação. As paredes estavam úmidas, como se a casa estivesse chorando as memórias que guardava. O milionário e Clara desceram com cautela, cada passo ecoando como um lamento longínquo. Os gemidos que preenchiam o ambiente pareciam se intensificar, como se a casa estivesse carregando um fardo insuportável. Precisamos seguir em frente, Clara murmurou, os olhos arregalados e cheios de determinação, mesmo diante do terror que os rodeava. Em resposta ele assentiu, embora o seu coração martelasse em seu peito. Havia algo a mais, uma pulsação de vida ou dor nas paredes, alimentando seus medos mais profundos. Quando chegaram ao fundo, um espaço sombrio e vazio se abriu à sua frente, iluminado apenas por uma fraca luz que parecia dançar nas sombras. O que havia ali era um altar improvisado, cercado por objetos que ao mesmo tempo pareciam familiares e estranhos. Fotos emolduradas de rostos apagados pelo tempo, brinquedos quebrados, roupas gastas, fragmentos de vidas deixados para trás. A mulher espectral estava à sua frente, agora em um vácuo de tristeza profunda. O que é tudo isso? O milionário perguntou, o som da sua voz soando como um eco nas profundezas da casa. Clara apertou seu braço, incapaz de tirar os olhos do manto de viagem do lado do altar. As almas que foram esquecidas, aquelas que desta casa nunca puderam escapar, a mulher sussurrou, e o tom dela cortou como lâmina. Quantas você ignorou, quantas apagou de sua memória? A pergunta pairou no ar como uma condenação. O milionário olhou para os objetos, e seu coração disparou ao reconhecer alguns deles. Ele não apenas ignorou aquelas vidas, como também fechou os olhos para a dor que ele mesmo causou em busca de seus próprios interesses. Uma onda de culpa quase o derrubou. Isso é demais. Clara gaguejou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para o milionário, como se quisesse encontrar nele uma compreensão que o próprio homem ainda não tinha. Se não enfrentarmos isso agora, estaremos condenados a repetir os mesmos erros, a mulher etérea disse, as palavras pesando sobre os dois como se fossem correntes. É preciso confessar. O milionário se aproximou do altar, a angústia crescendo a cada passo. Ele se sentia pequeno naquele espaço, diante da enormidade do sofrimento que a casa havia guardado. Ele podia sentir a presença de muitas almas ali, clamando por reconhecimento. O desejo de arrancar aquela dor era avassalador. Como podemos ajudar? Ele perguntou a voz tremendo, enquanto uma onda de compaixão começava a se formar dentro dele. Primeiro, admitam o que fizeram. Depois, compartilhem essas histórias com o mundo, deixem que todos ouçam a voz esquecida, a mulher respondeu, seu olhar se intensificando. Apenas assim vocês poderão libertar todas as almas sofridas que aqui permaneceram. Clara balançou a cabeça, hercúlea diante do desafio que os aguardava. Mas isso não será fácil. Como podemos confrontar o que negamos por tanto tempo? Nesse momento, um estrondo profundo ressoou, fazendo o chão tremer sob seus pés. Eles ouviram mais gemidos. Não do fundo do porão, mas vindos de cada canto da casa, como se as paredes estivessem finalmente se expressando após anos de silêncio. O que está acontecendo? O milionário exclamou respirando pesadamente. O desespero brotava quando a verdade começou a se misturar com o medo do desconhecido. As luzes da sala piscaram, e uma sombra massiva se projetou na parede, um vulto distorcido que parecia pulsar com a raiva das almas aprisionadas. A mulher se pôs entre eles e a sombra, uma protetora da verdade, enquanto a atmosfera carregava um peso insuportável. Preparem-se! A mulher gritou. Este é apenas o começo. Confrontem a escuridão, ou sejam consumidos por ela. O milionário sentia o coração acelerando enquanto olhava para Clara. Era um momento de decisão, um divisor de águas que poderia salvar ou destruir tudo. O que eles fariam agora definiriam seus destinos e dos que estavam além daquelas paredes. Mas qual era o próximo passo? Como poderiam se libertar daquilo que haviam ignorado por tanto tempo? A sombra se agigantou, escurecendo o espaço ao redor. O milionário e Clara trocaram um olhar abarrotado de confusão e medo.
A mulher etérea, agora mais visível, ergueu as mãos, como se estivesse invocando a coragem deles para encarar o que estava prestes a se desenrolar. Encarem! O que está atrás de vocês é o que vocês temem ver. Sua voz ecoou, envolta em uma reverberação poderosa. A presença escura parecia se contorcer, ansiosa, como se estivesse à beira de se lançar sobre eles. O milionário deu um passo à frente, mas sua voz falhou. Era como se algo dentro dele estivesse gritando para permanecer longe daquela escuridão. Clara, porém, apertou sua mão, e a conexão entre eles se tornou um elo indestrutível. Ela estava determinada a enfrentar o que quer que fosse. Juntos, sempre juntos, sussurrou, e isso o encorajou. Os gemidos das almas perdidas ressoavam mais alto enquanto o vulto se aproximava. Ele trazia consigo imagens de um passado turvo, flashes de rostos que ele não reconhecia, mas que sentiam como se estivessem lá, observando e julgando. Ele podia ouvir as palavras não ditas, as histórias não contadas que se misturavam à cólera e à dor que emanava daquela sombra. Lembre-se de quem você é, gritou a mulher, agora incumbida de uma força intensa. Vocês têm o poder de mudar isso. Não deixem que o passado os consuma. Precisam se libertar do que reprimiram. Cercados pela escuridão crescente, o milionário sentiu o peso das lembranças que ele tentará esconder. Seu dinheiro, suas conquistas, todas as vidas que foram destruídas enquanto ele subia a escada do sucesso. Às vezes ele decidia não ver a verdade que pulsava ao seu redor. Chega! Ele gritou, seus olhos se tornaram firmes. Chega de ignorar. Eu aceitei que causei dor. Quero ouvir as histórias. Quero reparar o que fiz. Me mostrem. A sombra hesitou, e isso parecia provocar um silêncio imenso no ambiente. Clara então franziu a testa, quase repelida pelas palavras do milionário. Você está disposto a ir até o fim? Perguntou, seu olhar desafiador. Sim, ele respondeu, agora sussurrando, como se soubesse que cada palavra carregava um peso. Sim, eu estou. E então a atmosfera ao redor começou a mudar. A sombra começou a se desvanecer, revelando imagens de vidas perdidas, de pessoas que ele havia descartado, pessoas que ele mesmo humilhara em busca de sua ambição. Ele viu o rosto da faxineira que sempre ignorou, daquela que limpava sua mansão, mas a quem nunca deu um segundo olhar. A dor no coração de cada um dos rostos espelhava a sua própria culpa e o eco da verdade que sempre esteve ali. Olhe! A mulher estendeu a mão. Ele viu o momento em que a faxineira, cansada, chorava em silêncio, suas mãos calejadas mostrando as marcas de um trabalho duro e desvalorizado. Ele sentiu a intensidade da humilhação, um punhal de culpa cravado em seu peito. Não posso fazer isso. Ele gritou, caindo de joelhos, o braço de Claro segurando, um ângulo de esperança em meio ao desespero. É o único caminho. A mulher insistia, seu olhar penetrante. E só quando você aceita a dor é que poderá curar. O silêncio tomou conta do espaço, como se a casa estivesse prendendo a respiração, esperando por sua decisão. A sombra, em sua forma distorcida, começou a se agitar, a raiva crescendo novamente. Preparem-se, a mulher advertiu, e a tensão crescia no ar, densa e pesada. Que escolha o milionário faria agora? Poderia ele confrontar seu passado e se libertar do peso que o sufocava? E o que aconteceria com Clara se ele falhasse? O que viria a seguir não era apenas um passo em direção à redenção, mas um mergulho profundo nas águas do arrependimento. E havia um preço a ser pago. O silêncio pesado se dissolveu em um grito torturado que escapou do peito do milionário. Ele caíra de joelhos, consciente do peso esmagador de sua própria culpa. As visões que se desenrolavam diante dele eram como uma miragem virtual de vidas que deveriam ter sido vividas com dignidade. Sua mente girava, lutando para lidar com a avalanche de memórias que o atormentava, rostos conhecidos e desconhecidos que agora o encaravam em sua verdade crua. Eu sinto muito. Ele clamou, a voz embargada pela dor e pelo arrependimento. O que eu fiz, o que eu ignorei. É tudo o que sei fazer. Não posso tirar a dor de vocês, mas posso lutar por um futuro diferente. Posso ajudar. A figura feminina se aproximou, o olhar dela repleto de uma tristeza profunda. O perdão não vem de palavras vazias, mas de ações transformadoras. Ela estendeu a mão em um gesto quase suplicante, seus olhos brilhando como se a prova de fé estivesse sendo oferecida. Você tem que se comprometer a reescrever a história e a reconhecer cada dor que ignorou. A mudança começa com você. Clara se agachou ao lado dele, segurando sua mão, um gesto que oferecia força em meio ao caos. Estamos juntos nisso. Vamos enfrentar isso, lado a lado. É a única maneira de curar. O brilho de determinação em seus olhos contagiante ofereceu uma centelha de esperança. O milionário tomou uma respiração profunda, suas mãos tremendo ao ainda sentir a conexão da dor ao seu redor.
Ele estava prestes a cruzar um limiar que não poderia mais voltar atrás. Sem hesitar, ele olhou para a figura que agora parecia se materializar em um halo suave. Eu quero ouvir. Vou ouvir todos vocês. Vou me tornar a voz daqueles que foram silenciados e esquecidos. As sombras nas paredes se contorceram, como se estivessem absorvendo a força de suas palavras. A mulher espectral assentiu, parecendo aliviada. A coragem de reconhecer a dor é o primeiro passo para a libertação. Você está pronto para entrar nas profundezas do que essa casa esconde? Ele assentiu. Sim. E nesse momento as paredes começaram a vibrar em resposta, revelando fragmentos de histórias que antes haviam sido perdidos. Vozes sussurrantes ecoaram pelas sombras, trazendo com elas ecos de mágoa e despedidas não ditas. Eu quero saber, gritou o milionário, a voz ressoando através do espaço vazio, atravessando o peso opressivo que o cercava. Assim, ele e Clara foram guiados até o fundo da sala, onde um pequeno objeto brilhava no chão. Aproximando-se, ele viu que era uma velha foto em preto e branco, um grupo de pessoas sorridentes, algumas reconhecidas e muitas desconhecidas. No centro, uma mulher ao seu lado, a faxineira. O peso da realidade o atingiu como um soco no estômago. Ele percebeu que cada sorriso representava uma história que ele havia ignorado. Esses são os que você deve lembrar, a mulher sussurrou, sua voz carregando a melancolia do tempo perdido. Uma onda de arrependimento invadiu o milionário. Ele finalmente compreendeu que não apenas deveria reconhecer a dor, mas que também precisava transformar sua vida em uma jornada de reparação. Estava decidido a usar sua influência e fortuna para começar a reescrever essas narrativas, tirando aqueles que ficaram nas sombras da humilhação e da dor de onde estavam. Vou criar um fundo, um lugar onde podemos ouvir e apoiar, para que ninguém mais passe pelo que vocês passaram. Ele já se via colhendo histórias, amplificando vozes, investindo no futuro de muitos. Clara sorriu ao ouvir suas palavras, seus olhos cintilando com a possibilidade de mudança. As vozes ao seu redor começaram a se unir em um coro suave, uma celebração tímida de renascimento. O milionário sentiu as correntes da culpa se soltando, e a sombra que antes o ameaçava agora parecia se dissipar, dando espaço para a luz. Preparem-se para o que ainda está por vir. A verdade é somente o começo. As palavras da mulher ecoaram, agora mais suaves, quase calmas. Agora, vocês devem compartilhar ao mundo o que aprenderam e pronto. Enquanto a atmosfera se iluminava, Clara e o milionário, pela primeira vez, sentiram um leve peso sendo retirado de seus ombros. Eles se entreolharam e, em um gesto silencioso, uniram-se em um entendimento profundo e irremediável. A tempestade lá fora começou a se acalmar, como se refletisse a nova direção que suas vidas estavam prestes a tomar. Os destinos entrelaçados de todos aqueles que estiveram sob o mesmo teto agora tinham uma nova chance de se renovar. O abrir das portas, a libertação da voz esquecida finalmente começava a ecoar, e o milionário sabia que juntos poderiam enfrentar o futuro, lado a lado, com coragem e compaixão. A casa, uma vez repleta de segredos e tristeza, agora pulsava com vida nova, enquanto eles se dirigiam à saída, prontos para um novo capítulo. E você que acompanhou cada momento dessa jornada, agora é sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar contando essas narrativas que tocam o coração. Comente suas reações e teorias sobre a ideia de redenção e cura. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora, pois a próxima história pode ser ainda mais poderosa. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.